Olá, meus queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé Católica, o canal que estuda o Catecismo da Igreja, o canal que estuda a Palavra de Deus. Que bom a gente poder se reencontrar. Nas playlists aqui no nosso canal, vocês encontrarão 2 cursos. O curso da Palavra, que é um curso bíblico completo, produzido pelo Carlinhos Souza, que é teólogo e especialista em Sagrada Escritura, e a playlist desse nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, já com 84 aulas. Assim, se você está chegando aqui agora, assista às nossas aulas anteriores. Tem bastante material para você se divertir, assistir e estudar, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre o parágrafo 608 do Catecismo. Nós vamos nos dedicar a compreender melhor o significado daquilo que Jesus foi chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São conteúdos bem interessantes que vão enriquecer a nossa participação na missa, além, claro, de nos dar uma melhor compreensão da missão de Jesus no meio da humanidade. Mais uma vez, eu quero pedir a você que ajude o nosso canal a crescer, se inscrevendo. Verifique se a sua inscrição ainda está ativa e compartilhe esta aula com seus parentes e amigos. É uma forma de você evangelizar também, não é? E no final desta aula de hoje, se você tiver gostado, dê aí o seu positivo. Agora nós vamos rodar a nossa vinheta e já já nós retornamos. É rapidinho. Até já. Estamos de volta e convido você então a rezar comigo, pedindo a Deus que nos abençoe e nos inspire. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, o parágrafo 608 começa fazendo referência ao João Batista, que estava falando de Jesus, contando que ele aceitou ser batizado entre os pecadores. Bem, talvez você ache estranho o fato do batismo ser comentado nesta parte dos nossos estudos, quando estamos falando da fase final da vida de Jesus, ou seja, da sua paixão, morte e ressurreição. Bem, sabemos que o batismo de Jesus não teve o objetivo de perdoar pecados, porque Jesus não tinha pecado. O batismo de Jesus teve, sim, o propósito de dar início à sua vida pública, dar início à sua missão. E qual era a missão de Jesus? Redimir a humanidade, salvar a todos nós através da sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, nós podemos afirmar que o batismo de Jesus está diretamente conectado com o Calvário, onde se deu o cumprimento da sua missão. O acontecimento foi também um testemunho público, quando aconteceu aquilo que nós chamamos de uma teofania. Ouviu-se a voz de Deus Pai e a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Mas o parágrafo 608 nos diz que João Batista aponta para Jesus e o chama de "Olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Ao que tudo indica, isso se deu depois que Jesus foi batizado. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento e fez a transição com o Novo Testamento. É interessante porque Batista e Jesus eram primos, mas parece que eles não se conheciam. Ao menos João Batista afirmou: "Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo". A gente pode afirmar que o anúncio de João Batista foi profético. Ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nos traz muitas informações importantes sobre Jesus. E a gente vai tentar entender melhor o que isso significa. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no tempo do Antigo Testamento, como é que as pessoas pediam perdão a Deus pelos seus pecados, hein? Como é que eles podiam se purificar das suas faltas?
Eles ofereciam sacrifícios a Deus. Através de um sacerdote, eles se utilizavam de animais que eram sacrificados e oferecidos a Deus como forma de pedir perdão. Eram os chamados sacrifícios cruentos, porque tinha derramamento de sangue. O capítulo 16 do livro do Levítico, no Antigo Testamento, nos mostra Deus falando com Moisés, passando orientações sobre como eles deviam proceder para fazer os sacrifícios de expiação dos pecados do povo. Vale a pena você ler, é bem interessante, viu? Livro do Levítico, capítulo 16. Bem, como deviam ser estes sacrifícios? Começa que somente um sumo sacerdote poderia oferecer sacrifícios, mas sacrifícios expiatórios, tanto por si mesmo, por sua família e pelo povo. E o sumo sacerdote deveria ser obrigatoriamente pertencente à tribo de Levi ou de sua descendência, porque fala da tribo de Levi é que o livro se chama Levíticos. O livro fala sobre a função sacerdotal e os ritos expiatórios. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós temos a carta aos Hebreus, que também nos fala do sacrifício expiatório, agora acontecido através de Jesus Cristo. O sacrifício expiatório era oferecido só uma vez por ano no Templo de Jerusalém, num lugar especial no seu interior que se chamava Santo dos Santos. Era uma área reservada onde só o sumo sacerdote podia entrar. Lá ficava guardada a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus. Nessa arca estavam depositadas as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, um vaso com o maná lá do deserto e a vara de Arão. Aquele espaço e a Arca da Aliança eram sagrados para os israelitas, bem parecido com o que nós temos hoje em nossas igrejas, com a Capela do Santíssimo e o Sacrário. A Arca da Aliança foi construída por orientação de Deus. E você pode conferir isso no livro do Êxodo, no capítulo 37. A arca tinha 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Não era grande, não é? Mas ela era revestida de ouro e ela tinha uma área central sobre a tampa, onde era aspergido o sangue das oferendas ou das vítimas. Essa área na tampa que era jogado ou lançado o sangue das vítimas, se chamava propiciatório. Nas pontas da arca, uma de cada lado, existiam 2 imagens de querubins, como que guardando o conteúdo da arca e o sacrifício que tinha sido oferecido a Deus. Muito bem, o sumo sacerdote entrava no local dos santos com 2 bodes e um novilho. O novilho era sacrificado pelo sumo sacerdote em expiação dos seus próprios pecados e os da sua família. Depois ele sacrificava um dos 2 bodes e aspergia o seu sangue no propiciatório em expiação dos pecados do povo. Esse era chamado o bode expiatório, uma expressão que se utiliza até hoje, não é? O sacerdote, então, impunha as mãos sobre o segundo bode e fazia uma oração confessando os pecados do povo, transferindo para o animal os pecados de Israel. Este segundo bode era solto e era enviado para o deserto, simbolizando que levava consigo o pecado do povo para não mais voltar. Era o bode emissário. Então, aqueles sacrifícios judaicos que aconteciam eram muito imperfeitos, não é? A gente pode perceber isso muito claramente. Imperfeitos porque o sacerdote que conduzia, que realizava o sacrifício, aquele sacerdote era tão pecador quanto o povo que ele servia. De fato, São Paulo afirmou que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. O sacrifício perfeito, a gente sabe, seria realizado por alguém que fosse plenamente santo e próximo de Deus, mas ao mesmo tempo plenamente humano, ou seja, um sacerdote que fosse representante de Deus junto aos homens e representante dos homens junto a Deus. O único que poderia oferecer esse sacrifício perfeito era Jesus.
totalmente Deus e totalmente homem. Jesus de Nazaré, o grande e definitivo bode expiatório da humanidade. Sim, a humanidade lançou sobre ele toda a sua culpa e pecado. E Jesus cancelou essa culpa como Cordeiro de Deus. Assim como o bode expiatório era o substituto de todo um povo, Jesus, Cordeiro de Deus, é aquele que tomou sobre si todas as nossas culpas e nos salvou. Ele próprio falou: o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A carta aos Hebreus ainda nos diz: e por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice, ou seja, uma ponte, uma ligação, compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Mas se Jesus é quem ia tirar o pecado do mundo, então ele também precisaria ser um sacerdote, porque só um sacerdote poderia conduzir ou celebrar um sacrifício. E Jesus o foi verdadeiramente. Só que o sacerdócio de Cristo não era da linhagem de Levi, como mandava o Antigo Testamento. O livro dos Salmos afirma: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento, Melquisedeque é um personagem bíblico que representa o próprio Cristo. Esse Melquisedeque era rei de Salém e era também sacerdote. Se Abraão era tido como patriarca do povo hebreu, o pai da fé e a grande referência daquele povo, Melquisedeque abençoou Abraão e por causa disso era superior a Abraão. Melquisedeque, como explica a carta aos Hebreus, é alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Portanto, é claro que o sacerdote de Jesus era superior. Claro, porque ele era Deus, mas também porque era alguém que é antes da lei, antes das tribos, antes dos sacerdotes. É claro, Jesus é o Eu Sou, o eterno presente. E então, João Batista apontou para Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como falamos na nossa aula passada, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias, para o Cristo de Deus. É, por exemplo, o maravilhoso texto do profeta Isaías no capítulo 53, que nos fala do servo sofredor, que tomou sobre si as nossas enfermidades, sofrimentos e culpas. Foi um texto escrito cerca de 750 anos antes de Cristo. Vamos ver como foi que Jesus tirou o pecado do mundo em algumas partes desse capítulo? Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Então, meus irmãos, imolado na cruz, Cristo é simultaneamente sacerdote e é também vítima expiatória. A cruz se torna o propiciatório, onde o seu sangue é totalmente derramado. Naquele exato momento de sua morte, o véu do templo que dava acesso à Arca da Aliança se rasga de alto a baixo, ou seja, seu sacrifício foi definitivo e pleno. A nova e eterna aliança estava sacramentada, abrindo a todos a oportunidade de acesso ao Pai. Voltando para o parágrafo 608, o Catecismo também faz referência à primeira Páscoa. O que é que aconteceu naquela primeira Páscoa, hein? Trata-se de quando Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. A Páscoa judaica aconteceu um
pouco antes da 10ª praga, que tinha o objetivo de amolecer o coração do faraó, tudo para que ele deixasse o povo de Deus livre da escravidão e os deixasse partir. Na noite da libertação, os hebreus deviam se preparar e celebrar a Páscoa. Páscoa que significa passagem, e eles deviam se preparar comendo ervas amargas, pão sem fermento e carne de cordeiro. Com o sangue do cordeiro que abateram para comer, deviam pintar o batente das portas da frente das casas. Naquela noite, o anjo da morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não passou pelas casas daqueles que haviam obedecido à ordem de Deus e tinham marcado as suas casas com o sangue do cordeiro. Nessas casas, o anjo via a marca do sangue do cordeiro e seus moradores eram poupados da morte e são libertados da escravidão. Esse acontecimento ficou marcado na história e na vida do povo de Israel, que dali em diante passou a celebrar a Páscoa todos os anos da mesma forma, ou seja, com ervas amargas, pão ázimo e o cordeiro, fazendo memória daquela libertação da escravidão do Egito. Foi o que fez Jesus à véspera da sua paixão, ceando sua última Páscoa com seus discípulos, como mandava a tradição. E Jesus falou para eles: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui também a gente tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que age simultaneamente como sacerdote e como Deus. Ele estabelece com o seu próprio corpo e sangue a nova e eterna aliança. Da mesma forma que lá no Egito, os marcados pelo sangue de Jesus não morrerão e ficarão libertados do pecado. Vocês estão percebendo que tudo isso que nós estudamos hoje é o que nós celebramos em cada missa que a gente participa? Na missa nós celebramos a Páscoa do Senhor em sua última ceia. É a atualização e não uma lembrança do mesmo sacrifício, só que agora de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Em cada missa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assume para si as nossas vidas que estão presentes em torno do altar. Nossas alegrias, dons, tristezas, dores, pecados e tudo o que somos. No ofertório, o sacerdote eleva a patena e o cálice para entregar Jesus ao Pai. E junto com ele, na patena, estamos todos nós e as nossas intenções. É uma oferta que o Pai não pode recusar, não deixa de aceitar, porque é o seu próprio Filho amado. Por essa razão, a gente afirma que não existe oração mais importante que a missa. Seguramente, nós vamos voltar a este assunto no futuro próximo, quando a gente for tratar especificamente da Santa Missa. Mas creio ser importante você perceber que a missão de Jesus, a Páscoa e a missa são coisas muito mais importantes e ricas do que poderíamos imaginar e estão profundamente interligadas. Não são apenas ritos, não são só tradições, mas são a essência da missão de Jesus, que foi a salvação de todos nós. Que lições será que a gente consegue tirar para a nossa vida depois da gente escutar todas estas coisas, hein? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é que Deus nos ama apaixonadamente, a ponto de entregar seu próprio Filho para nos salvar. A segunda coisa é que o sacrifício de Jesus foi total, pleno e definitivo. Ele sabe do que necessitamos, basta que nos deixemos amar por Ele. Às vezes a gente quer fazer barganha com Deus. O Senhor me dá tal coisa e eu te faço isso ou aquilo. E achamos que as nossas ofertas vão comprar Deus. Mais ou menos como aquele povo fazia com aqueles sacrifícios imperfeitos daquela época. O Senhor falou: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Se antes havia a necessidade de que um sacerdote conduzisse sacrifícios de animais para conseguir o perdão de Deus, no definitivo sacrifício de Cristo, nós fomos remidos, perdoados, salvos, libertados. Na missa nós atualizamos esse único e eterno sacrifício como se a gente estivesse lá, ao vivo, nos pés da cruz de Jesus, sendo banhados por seu sangue derramado de seu lado aberto. Foi
para a liberdade que Cristo nos libertou. O amor de Deus é de graça, minha gente. A dinâmica do relacionamento com Deus é o amor que, de uma maneira sincera, a gente dedica a Ele e também aos irmãos no nosso cotidiano, e o quanto a gente se deixa amar por Ele. Então, já encerrando esta nossa aula de hoje, vamos agradecer a Deus por nos ter libertado do pecado. O Cristo Jesus tomou sobre si as nossas dores e nos salvou. Então eu convido você a refletir sobre este grande presente que Deus te deu e acolher, aceitar a salvação da tua vida como um dom pessoal. É para você. Lembrando mais uma vez, antes de terminar, para que você se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. Tá bom? Eu quero deixar com cada um de vocês um carinhoso abraço, desejar a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.